Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o seu capitão. Gente, passando aqui, né, vamos lá, hora de funções inorgânicas, hora dos sais, né. Bem, a gente viu tanto ácidos e bases, agora ver sais vai ser um ponto-chave que vai dar aquele start necessário para nós podermos se dar muito bem na questão, beleza? Qual detalhe importante ao chegar dos sais? É que a gente tem justamente um tema Enem muito comum, né, que é justamente as habilidades em que tratam sobre a parte de industrializados. A gente sabe que os industrializados poderiam falar muito bem dos sabores artificiais, que são as cadeias de esters, né? Mas nesse caso aí a gente observa, né, a questão das funções inorgânicas sais como um ponto crucial. Qual o detalhe importante? Esse alto teor de sódio, né, a quantidade de sal, né? Que a gente sabe que um sais ele vai ter uma neutralização de um ácido mais uma base, onde a gente sabe que isso aqui vai neutralizar formando o sal e liberando a boa, velha e tradicional, eu sei que você falou aí, a água, né? Então, aqui é um ponto crucial, um ponto importante, vai fazer muita diferença para nós. Além disso, né, claro, como é que a gente comporta-se nesse sal? Como a gente classifica os sais? Lembrando, pessoal, se a gente fosse falar, professor, quais são os sais que mais podem cair na nossa prova? Bem, a gente antes de chegar aqui poderíamos citar alguns que estão dentro do nosso molde, né? Por exemplo, a gente já viu que as sais são a formação de ácido mais base, liberando um sal, formando água, isso a gente chama de neutralização. Agora, os sais eles podem ser classificados como sais neutros, né? Que são aqueles tipos de sais em que vão apresentar uma neutralização de um ácido por uma base, ou seja, eles não vão apresentar os íons H+, ou H- presentes em uma reação. Os mais tradicionais em prova, NaCl, né, que é o tradicional vulgo bom e velho sal de cozinha, o carbonato de cálcio, que esse aqui, gente, é uma atenção especial. Eu associo muito a calagem, né, que é um processo muito importante para o solo. O carbonato de cálcio também ele pode acabar caindo nas provas aí na frente. Então a gente precisa ter uma boa atenção em relação a eles, tá certo? Qual o detalhe? Temos esses outros dois, né, que é o monohidrogênio fosfato de magnésio e o fosfito, né, o difosfito, né, de monofosfato, perdão, de potássio, que também são sais neutros. Mas o mais comum seria o NaCl e o KCO3, que é o carbonato de cálcio. Sais hidratados, né? São sais em que dentro do próprio sal a gente vai ter a presença da molécula de água, né? Por exemplo, quando eu falo do termo hidratado, né? Eu já associo o H2O. Mas não é o H2O comumente liberado na reação de neutralização de um sal. Eu falo justamente de uma estrutura comumente na hidratação do sal. Então aí há uma vertente diferente no processo em que a gente precisa ficar um pouquinho ligado, tá bom? Agora, o que seria um sal ácido? Seria um sal que traria traços com hidrogênio, ou seja, o hidrogênio sal. São sais simples, mas que pelo fato de eu ter hidrogênio traz essa característica de sais mais ácidos. Agora, por exemplo, se a gente der uma avaliada sobre os sais básicos, bem, se o sal ácido há a presença do H, o sal básico há a presença do OH, certo? Dentro da nossa estrutura, sendo um ponto crucial e relevante. Além disso, né, professor, o que é que eu poderia ter uma atenção? Sulfato de cobre. Por exemplo, professor, por quê? Aqui teríamos teoricamente um sal anidro, né? Qual o detalhe? Essa particularidade que eu quis trazer é porque ele tem uma afinidade muito espontânea com a água, né? E a umidade do ar. Então esse é justamente o que a gente chama de higroscópico, um termo novo que poderia ser daquele tipo de questão novidade que poderiam cair aí para vocês. E esse termo higroscópicos é um termo que pode pesar para você em prova, tá? Então, muito cuidado quando eu falar do termo higroscópico, né? O higroscópico vem muito do sentido literal da coisa, certo? Qual o detalhe? Está muito relacionado à umidade do ar, né? Por causa da sua facilidade e espontaneidade de relação com água. Lembre-se sempre disso. É um termo novo que poderia vir cair na prova de vocês, tá bom? Agora, uma outra ponto importante é justamente os pontos de hidratação. Tá aqui um tipo de sal que eu acho muito relevante cair em prova, o sulfato de sódio. O sulfato de sódio hidratado, né, que é aquele com água, a desidratação dele requer a eliminação, né, da água. Qual é o ponto importante? Esses tipos de sais hidratados eles podem ser facilmente eliminados. Basta apenas aquecer, porque a gente sabe que a água tem uma facilidade na evaporação. E isso chama muito até atenção para o processo de destilação simples, que é uma coisa que a gente viu no livro inicial. Por quê? Porque ele tem uma melhor facilidade de evaporar. E aí qual detalhe? Esse nome, especialmente dessa baixa umidade de ar, pela facilidade da evaporação, a gente chama de
fosforescência, tá? Muito cuidado com esses termos. Podem ser usados em prova, gente, eu até acho um pouco escasso, mas a gente nunca pode dizer nunca, né? Por quê? Pode se tratar de questões de novidades, termos que o aluno comumente não está acostumado. Então, é uma característica, assim, virtuosa do Enem em sempre trazer uma novidadezinha interessante para vocês, tá bom? Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre as nomenclaturas de um sal, beleza? A gente se vê daqui a pouco.